Oi, eu sou a Gabi Xavier e vamos falar de Kimetsu no Yaiba sim. Eu não falo sempre de todo o capítulo, porque toda semana é muita coisa, mas o negócio tá frenético. Será que a gente vai ter o fim das principais coisas no capítulo 200? Porque agora a gente vai falar do capítulo 199. Tem spoiler, e tem spoiler, muito spoiler mesmo pra você que só assiste ao anime. Mas aqui no canal tem outros conteúdos de Kimetsu, se o YouTube não tiver dado strike e derrubado, sim, tem acontecido. Mas tem outras coisas de Kimetsu pra quem só assiste ao anime, tem curiosidade de uma coisinha ou outra, só dá uma olhada na playlist. E você que lê o mangá, vem comigo, a gente tem muito o que conversar, fazer teorias, comentar sobre o futuro. Se inscreve no canal para continuar comigo em todos esses e outros vários vídeos. Dá uma olhada nos blogs do Japão que estão bem legais e também no link aqui embaixo da minha lojinha de estampas incríveis como essa aqui. E quem sabe em breve a gente pode ter de Kimetsu se você comentar aqui embaixo o que você quer. Deixa aí. Sim, há um bom tempo que a gente vem esperando que essa seja a última batalha, ou pelo menos a última grande batalha do mangá de Kimetsu no Yaiba, aquela que vai definir principalmente os rumos do vilão, do antagonista principal, do Muzan, e tudo que envolve ele, já que ele teoricamente foi o primeiro humano transformado, de propósito ou não, em um demônio, e ele transformou os outros que então proliferariam toda uma horda de Onis que atormentariam seres humanos ao longo de muitos anos. Esse ser que esconde tantos mistérios, que tem tanto medo da mortalidade, da morte, da fragilidade do corpo, que buscou ser invulnerável, que buscou ser imortal e vencer qualquer coisa, inclusive o sol, agora ele parece frágil e na beira da morte. Será que a gente realmente, como eu cheguei a cogitar aqui, vai acabar a luta ou o desfecho do Muzan vai acontecer ou começar a ser mostrado aí no capítulo 200? A luta termina no 200? Eu diria que sim. Se vai acontecer derrota definitiva ou vitória definitiva de um ou outro, aí é outra história, a gente já fala sobre essas possibilidades, mas a luta precisa acabar. Porque eu não acho que Demon Slayer Kimetsu saiu da fórmula básica e aceitável de você estender uma luta dessas importante ao máximo. Até porque a gente sente mais essa extensão porque são capítulos semanais. Eu não gosto muito de mangás semanais por isso, dessa fórmula de lançamento, porque você precisa sempre trazer um ápice ou um gancho, uma coisa importante a cada semana, e não dá pra você ter um capítulo sem nada. Kimetsu consegue trabalhar isso muito bem. A autora, ela consegue a cada semana lançar algo que te intrigue, que te deixe nervoso, com medo, chore, uma morte aqui, uma morte ali, ou alguém em perigo, ou um mistério que surge, ou uma resposta que aparece. Legal, mas a luta, como ela é muito importante, ela fica picotada. Se a gente assistir isso depois animado, eu garanto que vai ser mais curto do que parece, mas legal. Já deu, já tivemos todos os personagens levados ao seu extremo e a gente conferiu isso principalmente no 199. O que está acontecendo? Muzan está no seu extremo, numa nova forma que dá pra gente justificar de alguma maneira sim, a gente já fala disso também, mas todos os pilares restantes estão dando ao máximo, que estavam caídos ali e agora voltam para justamente segurar Muzan da forma que for embaixo do sol, e o sol já tá ali aparecendo, o sol já tá queimando o que tá exposto do Muzan. A Nezuko tá chegando, fica essa dúvida ainda sobre o porquê ela foi invocada, chamada pelo pai dela para ir até o Tanjiro. É para uma despedida ou ela vai ter algum uso? Que uso ela poderia ter se ela tá retornando à forma humana, se é que não voltou já 100% no momento em que chegar lá principalmente, e ainda mais chegando no fim da luta. Dá aquele ar que ela pode simplesmente se despedir, mas tem uma outra possibilidade que a gente comenta mais ao fim do vídeo. O que aconteceu de fato? A gente estava vendo a luta desenrolando, o Muzan já no extremo, desesperado, falando: meu Deus, eu tenho que sair daqui, o sol tá surgindo lá no horizonte, eu tô acabado, minhas células não regeneram mais, eu não consigo manter força, eu não consigo acompanhar esse bando de inseto que um tempinho atrás eu acabaria num instante. Tudo por causa dos esforços da Tamayo combinado com o Shinobu e mantido ali pelos pilares todos e pelos exterminadores que ainda restaram. Beleza, o Tanjiro tá pinçando, tá segurando literalmente com a sua espada, com a Nichirin Blade, o Muzan no lugar pra ele não sair, pra ele não se esconder, pra ele não fugir, pra ele ficar exposto ao sol. Tá dando certo até que o que acontece? O Muzan, ele consegue atingir ou chegar numa nova forma de desespero, que é um super bebezão.
Sobre a simbologia do bebê, eu acho interessante, já foi utilizado em outras obras também, mas para além de discutir simbologias, o que ele parece ter feito? Já foi colocada a premissa na obra, não é novidade, não é uma coisa tirada do nada, que o Muzan consegue controlar a sua carne, consegue controlar o seu corpo, consegue controlar inclusive a sua forma. Não só para mudar de forma, mas para se explodir, se necessário, se reconstituir depois, para atingir novos padrões, mais mortais, mais furtivos ou de proteção. Ele realmente criou uma carne, um escudo de carne, como é dito no capítulo, provavelmente para ele proteger as partes vitais do seu corpo, porque o corpo vai começando a virar cinza. Mas se ele conseguir fazer com que o excesso de carne dele vire cinza, mas de alguma forma ele consiga escapar, que seja uma fração do seu corpo frágil, fraca, deteriorada, mas com as partes vitais, aquilo que, por exemplo, o Yoruichi não conseguiu destruir, porque o Yoruichi destruiu vários pedacinhos de carne do Muzan, mas não destruiu o que era vital, o que ele precisava. Se ele conseguir fazer a mesma coisa, preservar apenas o que for importante, pronto, ganhou ou pelo menos escapou ou ganhou uma sobrevida, é o que ele está tentando. A forma de bebê para mim é simplesmente simbólica, porque você imagine um ser que quis ser o mais forte de todos, que se sentiu o mais forte de todos durante muito tempo, que teve muito medo da morte, inclusive como humano, e eu estou muito ansiosa pra gente ver passado do Muzan, que seja pra ver ele frágil, com medo, e agora num ciclo ele retorna a esse ponto, ele tá retornando pelo menos. Ele vai ficando mais fraco, mais mortal, perdendo toda a sua potência como o primeiro demônio, mais forte demônio, incrível demônio, monstruoso demônio, voltando a ser vulnerável, fraco, como um bebê. Como um bebê que nesse ponto quase não tem saída. A gente termina o capítulo e tem vários ali pilares se sacrificando, voltando quase dos mortos. A gente não sabe o que aconteceu com Tanjiro, se ele foi esmagado, se ele caiu, inclusive. Todos ali estão com o futuro, com a perspectiva de morte bem próxima, ainda que estejam aguentando o quanto dá. Mas ele, Muzan, está nas últimas. Ele, Muzan, agora não só está frágil, mas adquiriu uma forma frágil como escape. Eu, na hora, desculpa aí gente, cada um com suas referências, mas eu lembrei de Harry Potter, porque é um spoilerzinho? É um spoiler, mas o vilão, quando ele morre, é bem diferente o processo, mas ele também, digamos que fica eternamente numa forma, num limbo de um bebê, de um feto mal formado, deformado. Por quê? Porque era também um personagem que buscava imortalidade, que se sentia superior a todos, que tinha medo da morte, medo da fragilidade do corpo físico humano, que morre, que fica doente, que fica fraco, e quando ele perece, quando ele morre, ele fica eternamente, no caso dessa história que me lembrou, num estado fisicamente ali, simbologicamente frágil e mal formado. Me lembra muito o que está acontecendo com o Muzan. Mesmo que seja uma forma dele escapar, que ele formou, ele cria uma carapaça que faz metáfora, que faz um link, um vínculo com algo absolutamente vulnerável, frágil. Não dá pra definir que ele vai morrer ali. A gente já teve algumas reviravoltas semelhantes, ou mesmo luas e demônios que são inferiores, portanto, ao Muzan, que pareciam ter morrido e não morreram. Pode ser que isso aconteça, mas a luta precisa ter um desfecho. Se ele não morrer ali, ele precisa ficar no ponto de quase morte, para então que tirem respostas, para que tenham flashback, para qualquer coisa desse tipo. Ele conseguir fugir, depois de tanto sacrifício, depois principalmente desses sacrifícios que foram reforçados no capítulo 199, vai ser um contra-clímax, vai ser um ponto péssimo pra história, que pra mim, como eu já disse, lancei um vídeo, teve gente que discordou, mas pra mim é uma história que tá ascendendo. Sim, gente, dentro dos padrões, das fórmulas que Kimetsu consegue seguir, ela segue muitos padrões que já foram utilizados em outras obras no mesmo gênero, do mesmo estilo, mas faz com excelência. Faz direcionada para um público que ela consegue agradar. A autora, a obra tá no ápice. Imagina a coragem se a gente realmente chegar no capítulo 200 e o vilão for derrotado. Depois vai ter desenrolar algumas questões do seu passado, talvez algumas consequências, ainda tem que ser finalizado, mas imagina a obra caminhar para o seu rumo final agora. Porque também acabar com o vilão e criar uma nova trama, um subplot pra continuar Kimetsu só pela fama, aí pode ser um tiro no pé ainda maior. Não recomendaria, se é que eu posso recomendar alguma coisa desse local em que eu estou aqui, apenas como uma youtuber de anime. Bem,
Tô feliz com o que tá acontecendo até agora. Acho que talvez seja inclusive surpreendente ainda pra muitas pessoas que o Muzan realmente morra no próximo capítulo ou em breve. Gostei da simbologia do bebê, dá pra explicar a questão da carne, porque não é um poder que surgiu do nada, é simplesmente ele manipulando novamente a sua parte física, o seu corpo, que é de demônio, portanto tem recursos sobrenaturais e para defesa. Tanto que a parte exposta está queimando. Eu vi algumas teorias aí na internet de pessoas dizendo há alguns capítulos já que o Muzan de última hora poderia conquistar o sol. Eu não vejo como ele conquistando o sol, não disse que isso não pode acontecer. Pode ser que aconteça, né, e a luta continue um pouquinho mais, mas dar isso pra ele adiantaria de quê? Porque de qualquer maneira ele tá quase morto. De qualquer maneira todo mundo ali tá no seu limite, era só pra ele fugir? E aí qual o uso da Nezuko nisso tudo? Qual a importância da Nezuko? Quanto ela é especial por ter conquistado o sol se num momento X, random, do nada, o cara que sempre quis conquistar o sol conquista porque sim, porque a história quis. Teria que ter uma explicação muito forte para isso acontecer. E falando da Nezuko novamente, ela vai chegar ali com algum uso para salvar o irmão mesmo, para despedir do irmão que estaria prestes a morrer, ou assim, alguma coisa do seu poder ainda existiria, digamos que ela fez 90% de transformação e 10% vai ser útil, que seja para um golpe final, que seja para ela conseguir curar veneno no corpo dos outros, o que está acontecendo ali, inclusive no seu irmão, porque não dá pra gente bater o martelo de que realmente todos ali estão curados por causa do antídoto mesmo que a Tamayo deixou, pode ser que seja paliativo apenas, e mais uma vez eu acredito ainda que vários desses pilares podem morrer. Adorei ver que o Obanai ainda está vivo, mas ele tá sangrando assim, igual uma cachoeira. Será que ele vai continuar vivo após isso? Ele, Sanemi, mesmo o Gyu, que aparece sem braço, eles estão completando os seus golpes, todas as suas técnicas da forma que dá, do jeito que conseguem, ao máximo, e o quanto o corpo deles é cobrado por isso. Lembrando que todos tiveram a marca. E imagina eles levando o corpo ao extremo. Eles não são Yorite, eles provavelmente não são uma exceção. Inclusive o Tanjiro também tem a marca. Será que todos eles conseguirão sobreviver também após esse raiar do sol? Será que só o Muzan vai morrer? Ou teremos uma grande leva? E essas mortes precisam ter significado. Por isso que pra mim a luta tem que ter uma resolução. Não pode ser, escapou, que peninha, todo mundo morreu, ficou sem braço, sangrou, tá com danos permanentes pra viver mais 3 dias e serviu apenas pro vilão escapar e a gente tem uma luta aqui com o clímax. Aí se isso acontecer, vai ser uma decepção, pra mim pelo menos. Eu sei que a gente gosta da obra durando muito tempo, mas melhor que acabe e que acabe bem. E por enquanto tá acabando bem. Você ficou assustado com o bebezão Muzan? Você não curtiu? O que você acha que a Nezuko pode fazer, se é que ela vai fazer alguma coisa? O que você acha que vai acontecer com cada um desses pilares? Gyome que também surgiu, né? Eu esqueci de citar ele, usando a sua corrente para segurar o Muzan. Ou até um ônibus apareceu para bloquear o caminho do bebezão. E ele tá virando cinza. Um raio de esperança é o que finalizou esse capítulo. Esse raio vai trazer apenas vitórias, vai trazer uma vitória, a derrota realmente aconteceu? Ou a gente tem mais páginas pra virar? O que vocês acham? O que vocês esperam? Deixa seu like, provavelmente semana que vem eu vou voltar aqui falando de mais um capítulo de Kimetsu, mas é porque a coisa tá agitada, né? E a gente precisa comentar. Deixa seu like se você puder, mais uma vez lembrando, o like é muito importante pra mim, então se você gosta do canal, gostou desse vídeo, do conteúdo, o like é a recompensa mais legal que você pode me dar nesse momento. Fico muito grata. Comenta o que você achou e deixe teorias também, melhore o engajamento desse vídeo e me dê a sua opinião, que é sempre importante. Se inscreve se você quiser continuar acompanhando esse canal pra ver todos os próximos vídeos, espero que você tenha essa vontade. Se inscreve aí, me dá uma chance. Tchau, tchau!